Aleluia. Abra a tua Bíblia comigo em Hebreus. Hebreus, capítulo 13. Nós vamos ver o versículo aí, você pode se sentar. Né? Hebreus 13, nós vamos ver o verso 8. É algo que a gente fala bastante, mas muitas vezes não sabe o que está escrito. Tem versículo que é assim, né? A gente repete, sabe que está na Bíblia, mas não sabe onde está. E aí, ó, o endereço dele, né? Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amém? Vamos repetir, vamos dizer assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Olha para o irmão aí e fala para ele: Jesus Cristo, na sua vida, é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Pai, muito obrigado. Eu te peço, fala conosco agora. Ministra o nosso coração. Fala, Pai, de maneira poderosa as nossas vidas. Precisamos, necessitamos ouvir a tua voz, Pai. Então que o Senhor ministre sobre nós agora, com poder e grande glória, que diz a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Esses dias eu tenho lido, desde o começo do ano, eu tenho lido um livro de Novo Testamento, e eu agora estou no livro de Hebreus. Eu tenho lido Hebreus, e hoje eu cheguei nesse versículo que diz: Deus é o mesmo, Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E eu fiquei pensando nisso, e eu fiquei pensando: Senhor, o que não muda? Por quê? Porque tudo muda, tudo se transforma, né? Há uma lei da física que diz que nada se cria, tudo se transforma, né? E é uma verdade. Nossas vidas se transformam. Nossa vida, nós não somos os mesmos de uma semana atrás, né? Para não dizer que nós não somos os mesmos de ontem. Por quê? Porque ontem a gente tinha coisas que nós pensamos, coisas que nós imaginamos, coisas que nós queríamos. Hoje já é diferente. Hoje, quando você pensa, você já pensa de ontem, já não é mais hoje. Então, tudo muda. A pessoa que você é agora, sentada aqui, já é diferente da pessoa que era um ano atrás. Situações também mudam. Coisas que a gente está vivendo também mudam. Nada fica para sempre. Não, tem algumas coisas que não mudam. E eu queria falar hoje, o que Deus pôs no meu coração, e o que Deus falou comigo é 5 coisas que não mudam. E eu coloquei o nome dessa palavra como 5 coisas que nunca mudam. 5 coisas que são imutáveis. E nós temos que entender essas 5 coisas, porque elas são base para nós. Aquilo que não muda, aquilo que é perpétuo, aquilo que é eterno, aquilo que está ali, como base, imutável, ela se torna um fundamento, ela se torna uma base para nós. Aquilo que não vai mudar nunca. Tudo muda, muda. Tudo que você imaginar e pensar muda. Mas essas 5 coisas, eu queria trazer hoje para dizer 5 coisas, 5 fundamentos, 5 verdades que não mudam para nós. E que essas 5 coisas sejam uma base para você, sejam um alicerce para a tua vida. E a primeira coisa que nunca muda é Deus. A gente acabou de ler Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. O próprio Deus fala lá em Malaquias 3:6 assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Deus não muda. Isso tem que ser uma verdade dentro de nós. Isso tem que ser uma base para a nossa vida. Por quê? Porque Deus não muda. Ele é o mesmo Deus. Sabe, eu fico imaginando isso. O Deus
o mesmo Deus que cuida de você. Você consegue entender isso? Ele não mudou. Deus não ficou velho. Deus não mudou as suas práticas. Deus não mudou os seus conceitos. Deus não mudou as suas leis. Deus não mudou a sua maneira. Deus não se transformou com a sociedade. Deus não mudou porque hoje tem internet. Deus continua sendo o mesmo Deus. Deus, Ele é o mesmo Deus da Bíblia. Quando você lê a palavra e Deus se revela através dela, é o mesmo Deus que cuida de você. Isso tem que ser algo que alicerça a nossa fé, fortalece a nossa vida. Ele é o mesmo Deus e Ele nunca vai mudar. Ele nunca vai mudar. Do mesmo jeito que eu tenho que ter isso como uma certeza de que Deus não muda, o diabo vai sempre soprar aos teus ouvidos para dizer que Deus não é mais o mesmo. A gente olha na internet, às vezes, eu não vejo, assim, não paro para ouvir, mas às vezes eu vejo frases de pessoas falando da reformular a Bíblia, a mudança de Deus, que Deus não é mais assim, que a Bíblia foi escrita de uma maneira cultural, que a cultura do Oriente Médio não é a mesma nossa aqui no Ocidente. Irmão, e o diabo tenta fazer isso e trazer para nós de que Deus mudou, de que os conceitos de Deus mudaram, de que aquilo que Deus fala mudou. Sabe, queridos, Deus continua a gerar, Deus continua a fazer, Deus continua sendo Deus de milagre, Deus continua sendo Deus do impossível, Deus continua sendo Deus. Não há mudança nele. E só isso já tem que fazer meu coração pular diante dele. Só isso deveria ser algo que fortaleça a nossa fé. Mas existe uma segunda coisa que não muda, é a palavra de Deus. Mateus 5,18 diz assim: porque em verdade vos digo, até que os céus e a terra passem, de modo nenhum passará da lei um só i ou um só tio, até que tudo seja cumprido. É Jesus falando da palavra. Apocalipse 22, 18 e 19 é o que ele diz: eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro. Se alguém acrescentar alguma coisa, Deus acrescentará pragas que estarão escritas nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus lhe tirará da sua parte da vida e da cidade santa que estarão escritas nesse livro. Irmão, a palavra de Deus não muda. Aquilo que está escrito aqui é real, é verdadeiro, é fiel. Nós temos que acreditar nisso. Não é ler a palavra e falar, será que é? Não, irmão, é. O que a palavra de Deus me garante é a verdade que está acontecendo. O que a palavra de Deus diz para mim, ela é lei, ela é base. Minha vida tem que estar naquilo que não muda. Eu não posso confiar na palavra de homens, em pregações. Eu não posso confiar no que o homem diz. A Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem. Eu não posso confiar no que a mídia diz, no que a sociedade diz. Irmãos, muitas vezes nós podemos confiar no nosso coração. Mas o que a palavra de Deus diz, nisso eu posso e nisso eu devo confiar, porque a palavra de Deus não muda. Ela é verdadeira. Se eu entender
sua palavra não muda, isso aqui, a Bíblia, passa a ser para mim o meu guia, minha resposta, minha palavra do céu. Domingo eu pregava e eu dizia: precisamos ouvir o céu, o que o céu diz sobre nós. Quando nós ouvimos o céu, nós andamos debaixo da palavra. Jesus ensinou e falou: nem só de pão viverá o homem, mas o homem vive de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso quer dizer o quê? Que é a base, que é a provisão, que é a tua vida. A palavra ela não muda. Quando eu leio o versículo que diz que o meu Deus suprirá em glória todas as minhas necessidades, a palavra não muda. Se Ele falou, vai acontecer. Quem está entendendo? Porque a palavra não muda. A palavra diz que pelas suas pisaduras somos sarados. E quando eu estou andando nas pisaduras de Jesus, a cura alcança a minha vida. A cura chega à minha vida, porque a palavra de Deus diz que a palavra não muda. Quando a palavra de Deus fala que eu e minha casa serviremos ao Senhor, Ele está dizendo: Senhor, eu creio nessa palavra, porque a tua palavra não muda, é a mesma. Aquilo que Deus traz como profecia, verdade na palavra, alcança você e a sua casa, porque Deus não muda. Amém? Terceira coisa que não muda: o pecado não muda. O mesmo pecado que era pecado lá com Eva, lá com Caim, é pecado hoje. Pode ter mudado o nome, pode ter mudado os métodos, porque pecado os métodos, o diabo mudou os métodos, mas o pecado é o mesmo. Pode ter mudado o nome, alguns nomes são mais atrativos, mais bonitinhos, né? Ontem o irmão estava me contando lá na aula. Ele falou assim: apóstolo, sabe que uma pessoa chegou para mim no meu trabalho, falou assim para mim, falou: você é crente, né? E o irmão falou: sim, sou crente. Falou: olha, eu queria dizer para você que Lúcifer não é tão ruim como vocês falam. Daí ele pegou e falou assim: mas por que você está dizendo isso? Porque eu estou assistindo a Netflix. E aí lá eu estou vendo que ele não é tão ruim como os crentes falam. Aí o irmão falou para ela: olha, eu vou comprar uma Bíblia, eu vou dar ela de presente para você. Aí você lê a Bíblia, eu vou explicar algumas coisas para você. Porque o que passa na Netflix não é o que está na Bíblia. E a pessoa virou para ele: ah não, mas eu prefiro acreditar num Lúcifer bonzinho. Irmão, o pecado ele se disfarça. O pecado ele usa uma roupagem, mas ele é o mesmo, ele não muda. Isso é uma lei que Deus instituiu. Quando você pega lá em Gálatas, quando fala dos frutos da carne, dos pecados, vai colocar lá cada um dos nomes. Sabe, irmãos, hoje a gente vê nas igrejas, nos altares, as pessoas tendo dificuldade de dizer o nome do pecado, porque pode escandalizar, porque pode ferir, porque as pessoas podem se sentir ofendidas. Sabe, irmão, pecado é pecado e ele não muda. Pecado é pecado e ele não muda. Não tenha medo de dizer. Sabe, irmão, adultério é adultério, prostituição é prostituição, fofoca é fofoca, maledicência é maledicência. Sabe, não há mudança.
O pecado continua sendo pecado. E nós temos que entender isso. Porque quando eu entendo que o pecado é pecado, isso vai tocar meu coração com mais facilidade. Aí a gente vai para a quarta coisa que não muda. A pena do pecado não muda. Se o pecado é o mesmo, a pena para cada pecado também não muda. Olha, tem alguns versículos legais. Romanos 3, 23 assim: porque todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Uma das coisas que a pena do pecado faz é me tirar da glória de Deus. Romanos 6, 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Só nesses dois versículos já diz duas penas, dois juízos sobre o pecado: perder a glória e receber a morte como tal. É óbvio, irmão, que uma das penas do pecado é o inferno. É entendermos que uma pessoa que vive em pecado, uma pessoa que não se arrepende, não confessa, não tem mudança de vida, o preço do pecado, da vida que ela leva, será a morte eterna. E a morte eterna é o inferno. Nós temos que falar disso, porque isso não muda, irmão. Isso não muda. É a mesma coisa. Sabe, às vezes, eu imagino que tem pessoas que acham que o pecado, hoje, pode ser resolvido passando por um psicólogo. Sabe, às vezes a pessoa é compulsiva, ela passa por problemas. Essa pessoa, ela está passando por um problema na vida dela. Qual é o problema dela? Sabe, ela é compulsiva sexualmente. Você está querendo dizer o quê? Não, ou ele é prostituto ou adúltero. Não, ele tem um problema. Vai mandar ele para o psicólogo vai tratar essa compulsão na vida dele. Não, irmão. O juízo do pecado está ali. O que muda isso? Arrependimento, confissão, mudança de vida. A única coisa que apaga o pecado é o sangue de Jesus. É o arrependimento genuíno. Hoje nos altares você vê pessoas tentando libertar ou fazer os efeitos do pecado serem resolvidos com remédio, com tratamentos, com ministrações. Não, vou ministrar para o fulano ficar bom. Não, irmão. Uma das primeiras coisas que aquela pessoa tem que passar é por arrependimento. Se não houver arrependimento, não vai ter mudança. Se não tiver arrependimento, a pena, o juízo estará sobre aquela pessoa. Por quê? Porque o juízo do pecado não muda. A mesma palavra que Deus trouxe lá no começo da Bíblia é a mesma que vai aqui e vai até o final dos dias. Não há mudança no juízo. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Sabe, irmãos, nós temos que entender que isso também não muda, que isso também não vai trazer. Agora eu quero falar da quinta coisa que não muda: o plano de salvação. Ele não muda. Se o pecado continua o mesmo, se o juízo continua o mesmo, o plano de salvação de Deus continua o mesmo. O plano que Deus criou antes da formação do mundo, porque amou a mim e a você. Quando eu falo do plano de salvação, eu imagino o amor de Deus na minha vida. Porque a Bíblia diz que Deus amou a minha vida de tal maneira que deu o seu Filho. Ele amou a minha vida. Ele criou um plano de salvação para não ir para o inferno.
E esse plano é imutável. Esse plano Ele escreveu e Ele cumprirá. Se eu entro nessa salvação, se eu estou vivendo o plano de salvação, se eu estou vivendo o plano da santidade, da graça, da glória, o plano de salvação é real na minha vida. O plano de salvação não vai mudar. Sabe, irmãos, a gente tem que aprender isso, não vai ter uma mudança. No meio do caminho, Deus vai falar: olha, não, eu pensei melhor. Não vai mudar nada assim, não, irmão. Deus Ele criou e fez esse plano, sendo verdadeiro, imutável. Sabe, queridos, essas 5 coisas precisam estar dentro de nós como uma verdade que também não muda. Se essas 5 verdades estiverem dentro de você, vai mudar a história da tua vida. Entender que Deus é o mesmo Deus e dele não há mudança. Entender que a palavra de Deus ela é fiel e dela não há mudança. Entender que eu estou à mercê do pecado e o pecado é o mesmo, não há mudança. Entender que o juízo do pecado também não mudou. Mas eu também tenho que entender que o plano de salvação de Deus continua na minha vida, imutável e verdadeiro. Se eu tenho essa verdade dentro de mim, esse plano de salvação dentro de mim, eu vou entender essas verdades e vou receber o amor de Deus, amigo. Sabe o que Deus tem para você nesse dia, nessa noite? É essa verdade, o amor dele por você. Tudo que o Senhor é para nós, tudo que o Senhor simboliza, é a verdade de Deus na tua vida. É entender isso, que o nosso Deus não muda. Para mim, irmão, quando eu lembro do plano de salvação, eu lembro de Deus me amando. Quando eu estava perdido, Ele olhou para mim e me amou. Ele olhou para mim e fez um plano de salvação. Eu lembro quando Deus trouxe essa verdade dentro de mim, e que Deus falou assim: eu não só sonhei você vir ao céu, mas eu fiz um plano de salvação contando a sua vida também na terra. Eu falei: como assim, Deus? Deus falou: olha, eu criei um plano, eu criei a tua vida, eu tenho um projeto para você. Nesse projeto conta a sua salvação. E dali em diante eu tenho algo para você, até você chegar no céu. Consegue entender? Você não foi salvo pelo plano de salvação só para você ir para o céu, mas você foi salvo pelo plano de salvação para você experimentar um Deus que não muda, para experimentar promessas que não mudam, para experimentar um amor que não muda, para experimentar um Deus que te ama e te abençoa sobre essa terra. Porque nele não há mudança nem sombra de variação. O que muda? A Bíblia diz que conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Então, quando eu ando na verdade, a verdade ela abre caminhos, a verdade abre portas, a verdade tira a prisão, a verdade tira as amarras, a verdade traz luz. Se isso é tudo que a palavra de Deus diz e a palavra de Deus não muda, há o inverso da verdade, que aí entra a mentira. A mentira não trabalha com a verdade, ela trabalha com a ilusão, ela não trabalha com a realidade. O diabo ele ilude, o diabo engana, o diabo encanta, o diabo mente, o diabo ele faz e traça destruições. Sabe, o diabo ele não consegue e ele não pode criar planos para você. Por quê? Porque ele não manda no seu livre-arbítrio. Sabe o que o diabo faz? Ele vai maquinar coisas contra você.
Ele vai montar armadilhas contra você. Por quê? Porque o homem tem a autoridade em Deus de não cair nessas armadilhas. Porque o Senhor te deu isso. Mas o diabo, ele abre as coisas, ele traça. Então, se você caiu aqui, ele vai traçar outra queda aqui, até você se distanciar de Deus. Ele não tem um plano, vai cair aqui, depois vai ali, não. Porque se você aqui não cair, todo o resto dele, o plano dele acabou. Está entendendo? O diabo sempre procura o plano B, o plano C, o plano D. Por quê? Porque ele não sabe todas as coisas. Deus não trabalha com o plano B. Deus sempre tem um plano A. Por quê? Porque Deus é onisciente. Então Deus criou um plano, um trajeto para a tua vida. Deus, ele não vai fazer conforme as suas escolhas. Deus tem um plano e ele não muda. Quem sai nos planos, muitas vezes, somos nós. Nós perdemos a rota. E aí, quando há arrependimento, a confissão, a mudança de vida, Deus nos traz para a rota novamente. Mas a rota continua a mesma. Deus não mudou a rota por causa de você. A rota continua aqui. O diabo não. O diabo, ele vai traçando. Ele vai pôr na armadilha, caiu aqui, caiu lá, caiu cá, volta. Ele sempre tem um plano A, B, C, D, E, para você. Deus não. Por quê? Porque Deus não muda. A palavra dele não muda. O plano de salvação dele não muda. Ele é o mesmo sobre a tua vida. E o plano que Deus tem sobre você também não muda. O plano que ele tem para você, como ele mesmo diz em Jeremias, que o plano que eu tenho sobre você, os caminhos que eu tenho para você, são caminhos de paz e não de mal. São caminhos mais elevados. São planos maiores. Você está entendendo? Isso é o que Deus tem para você. Então, creia no que Ele está falando. Creia no que Ele está dizendo. Saia daqui dessa noite acrescentado de fé. Saia dessa noite aqui acrescentado de verdade. Quando o diabo vir te afrontar, diga para ele: meu Deus não muda. A palavra dele não muda. O plano dele para a minha vida não muda. E eu amo nisso. E por isso eu sou mais que isso. E por isso as portas vão se abrir. E por isso as respostas vão chegar. E por isso eu serei honrado como cabeça. E por isso eu andarei sarado sobre a terra. E por isso eu andarei próspero sobre a terra. Porque meu Deus não muda. Porque meu Deus não muda. Quem crê nessa verdade? Quem entende essa verdade? Fique em pé, vamos orar. Põe a mão sobre o teu coração. Eu quero que você declare isso. Diga para você mesmo, diga: Senhor, eu estou dando uma palavra para a minha alma, para o meu espírito, para a minha mente agora. Que Deus é um Deus que não muda. Que a palavra de Deus não muda. Que o plano de salvação, o plano de redenção para a minha vida não muda. Que Deus escreveu sobre mim, e isso não muda. Que eu viverei o que o Senhor tem para mim. Eu experimentarei o que Deus tem para mim. Pai, nessa noite eu quero te pedir: toca a vida dos teus filhos agora. Escreve neles essa verdade. Dessas 5 coisas que não mudam. O Deus que não muda. A palavra que não muda. O pecado que não muda. A pena e o juízo do pecado que não mudam. O plano de salvação. Senhor Deus, com essas verdades imutáveis, acelere as promessas de nós. Abre os céus sobre a nossa vida.
que a fé, que excede todo entendimento, que vai além do que nós podemos crer, imaginar, uma fé que vem de Deus em nós. Leva-nos a viver essa porção. Eu te peço, Pai, que essa palavra ative a fé sobre a vida dos teus filhos, para lembrarem que nesses dias essa palavra ferva dentro de cada coração, que Deus não muda, que a palavra não muda, que os planos não mudam, que Deus é o Deus poderoso para cumprir em nós a sua verdade. Pai, eu declaro sobre a vida do teu povo, da tua igreja, daqueles que estão assistindo esse vídeo, daqueles que estão ouvindo, Pai, essa ministração, que a tua palavra venha com poder e graça. Leva os teus filhos, Senhor Deus, a esse tempo poderoso, surpreendente, de viver as coisas que não mudam, de experimentarem isso. Eu os abençoo, Pai, e digo que saiam daqui com uma fé restaurada, com a vida renovada, para o louvor e para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém. Amém. Se você quer, você pode aplaudir esse Deus.